Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja vendo. Eu me chamo Bruno Luiz Signori, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, na área dos estudos linguísticos, e conjuntamente a minha colega Luísa Rodrigues Garbim, estudante de licenciatura em Letras da mesma universidade, né, UFSM, e claro, sob orientação da professora Vaima Regina Alves Mota, viemos apresentar o trabalho intitulado A Intertextualidade como Recurso Linguístico na Crônica Literária, Conversa Meio a Sério com Tom Jobim 1. Antes de dar seguimento, porém, só queria lembrar que esse trabalho é apoiado, financiado pela CAPES, e que, por uma questão de organização, Luísa Rodrigues Garbim não vai participar desta gravação, embora tenha auxiliado em todo o processo de escrita e de preparação desses slides e de parte das conversas teóricas também. Bom, a gente, de modo a organizar o trabalho, dividimos eles em quatro principais partes, né? As duas primeiras em relativas à contextualização, tanto escolar quanto da pesquisa. A terceira parte, alguns exemplos analíticos, né, da presença da intertextualidade na crônica literária da Clarice Lispector. E, por fim, mas não menos importante, algumas considerações finais. Quanto ao contexto escolar, então, essa análise da crônica da Clarice surge como uma parte das oficinas de leitura e produção textual, dinamizadas nessas oficinas, com uma turma de terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Edna May Cardoso. Os 19 alunos, né, 19 a 20 alunos participaram quase que integralmente dessas oficinas, elaborando diversos textos nas suas primeiras, segundas e terceiras versões, redação modelo Enem e crônica literária. Ali mais abaixo, né, à direita, uma imagem do estado do Rio Grande do Sul, no qual se localiza a cidade de Santa Maria, local da escola professora Edna May Cardoso e da Universidade Federal de Santa Maria também. Bom, quanto ao contexto de pesquisa, é preciso dizer que essas oficinas elas são parte da minha pesquisa de mestrado, que inclui o trabalho com a intertextualidade e com os movimentos relacionais que determinados estudantes têm no seu texto, antes ou depois de utilizarem um intertexto. De certa forma, é como os estudantes reagem ao intertexto que utilizam, né? E claro que para a gente poder analisar esses textos, eles teriam que ser produzidos, e aí por isso das oficinas de leitura e produção textual, e por final a análise dos textos produzidos pelos educandos está ocorrendo agora esse ano, ano da qualificação inclusive. Bom, vocês podem ver ali numa miniaturazinha um cronograma mostrando as datas, a quantidade de períodos utilizados e as principais atividades das três fases das oficinas de leitura e produção textual. Em vermelho ali eu destaquei abaixo a fase 2, fase essa que concentra a crônica da Clarice Lispector, e a gente vai falar sobre uma parte, então, dessa, que foi a crônica utilizada como um exemplo para que os alunos pudessem produzir as suas próprias crônicas, né, com base na temática a relação dele, né, com a arte. E aí a arte das suas mais diferentes manifestações, tanto pintura, música, escultura, algum artista, poema, livro, filme e assim por diante. Para que esses alunos tivessem alguns exemplos, né, de crônicas e de crônicas literárias e de crônicas literárias com temática similar, nós escolhemos, dentre essas crônicas modelo, Conversa Meio a Sério com Tom Jobim 1, uma crônica escrita pela Clarice Lispector em 1971 e publicada no Jornal do Brasil. Essa crônica ela é a primeira parte de 13 e ela pode ser encontrada na obra Todas as Crônicas, de publicação pela editora Rocco em 2018. Aqui mais à esquerda uma foto da Clarice Lispector. Bom, para pensar em intertextualidade, a principal obra teórica que nos auxiliou foi a Intertextualidade e Diálogos Possíveis, de Koch, Bentz e Cavalcanti. Dentre as definições, a gente tem a intertextualidade stricto sensu, que nada mais é de quando um texto recupera um outro texto efetivamente produzido, um texto externo, um texto fonte, um texto origem. Colocando com outras palavras, a intertextualidade se dá quando utiliza-se ou se recupera um texto de fora e se coloca dentro do seu próprio texto. Bom, a crônica da Clarice Lispector tem uma particularidade muito interessante. Em determinado momento, logo no início, ela diz que reproduzirá literalmente os diálogos que teve com Tom Jobim. Eu até coloquei ali o trecho, né, no qual ela
de certa forma, enfatiza e registra que, daquele ponto em diante, nós teremos uma intertextualidade. Aqui eu deixo a imagem ao fundo para mostrar que a maior parte da crônica da Clarice é um intertexto, ou seja, é a recuperação de um texto-fonte produzido em outro momento, efetivamente produzido. Ela trouxe para dentro da sua crônica um diálogo externo, transformando-o, portanto, em crônica literária, mas é uma crônica intertextual. Só que é interessante que dentro desse trecho em vermelho também existem intertextualidades. Então, de certa maneira, um intertexto dentro do intertexto. Por si só, aqui já daria para registrar e enfatizar a importância da intertextualidade enquanto um recurso na escrita, né? Mas se a gente vai olhar partes, trechos mais focados, a gente tem aqui um trecho de diálogo entre Tom Jobim e Clarice Lispector, na qual Tom Jobim menciona um verso do Drummond, e ele menciona entre aspas, ele explicita a fonte desse intertexto, né? E aí coloca com uma citação direta, sem alteração em relação à forma como Drummond disse originalmente, ou escreveu nesse caso, a madureza, esta horrível prenda. E vocês podem ver, se é efetuada a leitura do restante do trecho, né, após o intertexto, de que a conversa, o diálogo, esse trecho da crônica parte da citação de Drummond para ser estabelecido. O diálogo, a construção, os sentidos, as reflexões. De certa maneira, essa citação direta de Carlos Drummond de Andrade é o norte, é o mote das discussões que se seguem nesse trecho em especial. Aqui, se a gente fosse olhar um segundo trecho, a gente tem uma construção diferente. Eu só vou ler o ponto de interesse, né? Mas a gente tem um diálogo falando sobre a questão da leitura de livros, né? Na qual a Clarice Lispector, em dado momento, escreve ou fala, né? Há quem diga que a música e a literatura vão acabar. Sabe quem disse isso? Henry Miller, penso eu que seja assim a pronúncia. Não sei se ele queria dizer para já ou para daqui a 300 ou 500 anos, mas eu acho que nunca acabarão. E o Tom reage a essas questões com riso e concordando também que a leitura e a literatura e a música não irão acabar. Bom, aqui a intertextualidade também é explícita, mas dessa vez ela não é uma citação direta, não tem o recurso das aspas, e provavelmente a Clarice está encurtando, está simplificando, no colocar no seu texto, né, os dizeres deste sujeito que é o Henry Miller. E vocês podem ver que após o uso dessa citação, né, uma citação indireta como eu mencionei, desse intertexto, novamente ele serve como norte ou como início para algumas discussões e alguns comentários e interações entre a Clarice Lispector e o Tom Jobim, nesta crônica, né? Como considerações finais, eu gostaria de recuperar os dizeres que foram apresentados durante essa breve análise para mostrar essa relação, e não só a existência e a presença da intertextualidade em textos literários e textos, por exemplo, dissertativos argumentativos, elas estão ali, e em ambos os casos elas são um recurso linguístico para a construção de reflexões, de sentidos, para fortalecer o argumento, que se vocês forem reparar na primeira citação que eu trouxe, o Tom Jobim ele capta os sentidos dessa citação, dessa intertextualidade, ele abraça, ele dá segmento àquela ideia. Em contrapartida, Clarice Lispector traz Henry Miller, mas discorda dele, dizendo que não, a literatura e a música sobreviverão 300 ou 500 anos, né? Então, seja para contra-argumentar, seja para corroborar, a gente tem a presença do intertexto em obras literárias. Pelo menos neste recorte, né, neste exemplo. Aqui algumas das referências que balizaram, eu só menciono bem brevemente, né, a obra da Koch, Bentz e Cavalcanti, o livro da Clarice Lispector, onde está a conversa meia série com Tom Jobim, e depois com Jorge de Sá, a obra crônica, para refletir um pouco sobre algumas características desse gênero textual. Bom, no mais eu agradeço pela atenção até aqui, e agradeço a oportunidade, né, pelo evento, da gente conseguir compartilhar um pouco das nossas reflexões e estudos. Mas é isso, um bom evento a todos.